Só porque eu não mandei Moisés de volta para lá fazer o que está fazendo. E aí Deus ia naquele momento acabar com esse povo. Se você pegar o livro de Êxodo, capítulo 30, todinho, você vai ver isso. Ele ia acabar com o povo. Mas você sabe o que Moisés fez? Por que Moisés fez isso? Porque ele já estava com intimidade, ele já estava com comunhão. Quando a gente tem intimidade e comunhão com uma pessoa, a pessoa, às vezes, a outra pode estar até nervosa, querendo ter uma atitude, e você rapidamente faz assim, não, peraí, deixa eu falar, a pessoa, deixa eu te explicar, é assim, assim, assim. Aí a pessoa que ia cometer a atitude, ela para, respira e começa a te ouvir, porque ela sabe que o que você está falando é em amor. Moisés fez isso. Ele lembrou a Deus de que aquele povo lá embaixo não era dele, era de Deus, e que foi o próprio Deus que chamou ele e falou: Moisés, eu estou te salvando daqui, estou te tirando, estou te instruindo para que você vá buscar um povo para mim. Então como é que ele buscou o povo e agora Deus vai e queria matar o povo daquele jeito? Gente, isso que Moisés fez foi um clamor. O nosso clamor, ele revoga decretos, ele acaba com sentença de morte, ele dá livramento, ele dá cura, ele dá salvação e liberta quando a gente clama. Aqui também continua em Êxodo 32. Depois eu vou pedir para a pastora anotar isso, lembrar, para vocês seguirem mesmo. Olha, os estudos não têm, às vezes, o videozinho diariamente não tem mais do que 5, 6 minutos. Os mais longos, às vezes, tem 10. Eu já estou ali na cozinha, boto ali, já estou me alimentando, ouvindo e já aprendendo. E são coisas, assim, riquíssimas de um estudo da palavra do Senhor. Coisas até que a gente tem que aprender, para que a gente não seja enganado dentro da nossa própria palavra. Terceiro passo, letra C. A letra B foi essa da gente pedir para revogar decretos. Oração e relacionamentos. E eu já vou estar encerrando por aqui. Vocês sabem da história de Abraão, né? Ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, eu não vi dentro das escrituras nada que me dissesse assim. Então Abraão foi lá, pegou a palavra do Senhor e meditou e leu, taraná, taraná, como a gente tem hoje fácil a Bíblia aqui. Eu não vi isso. Eu não vi. E aí eu passei o zap para a pastora Elza, perguntei, e ela falou: onde é que você quer chegar? Quando eu mandei o áudio, ela falou assim: meu Deus, Carla, tu vai me ministrar com essa voz? Eu falei: não, quem vai é o Senhor, não sou eu. Enfim, como Deus se relacionava com Abraão? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante. Deus se relacionava com Abraão através da oração, através da conversa, através da fala, através dessa comunicação única, que é o falar, o se comunicar, né? Mesmo que você possa ter uma deficiência física de audição ou ser mudo, a gente sabe que a linguagem de sinais. Isso que é uma coisa também com esse uso de máscara que mulher sabe fazer, é falar com o olho. Mulher é terrível para falar com o olho. A gente não abriu a boca e outra lá do outro lado, a outra olhou, a gente já sabe até de quem se trata e está falando tudo. A gente tem esse dom peculiar. E Abraão falava com o Senhor através da oração, né? O que eu quero te dizer isso? Através desse relacionamento de Abraão e Deus, através da oração, veio a fé. E aí sim, Abraão, ele próprio, através de toda a sua trajetória, se fez conhecer e fez conhecer o Deus dele através da fé e de toda essa comunicação. Aí nós vamos passar lá para frente para Davi. Aí já tinha, né, uma referência toda. Não tinha essa referência? Já conhecia a palavra, já sabia, porque aí a gente vai ver aquelas passagens que a gente também ouve muito em louvor. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, aí a gente já está aqui em Davi. E Davi falava também com Deus o tempo todo. E ele esperou o processo, ele entendeu tudo que foi feito. Quando ele foi ungido,
saber que era rei. Mesmo assim, ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele falou: Saul, sai daí. Não, ele esperou, gente. E esperar é terrível. Esperar é desesperador. É verdade. Não adianta a gente mascarar dizendo que esperar é fácil, porque não é. Eu estou falando com gente crente, porque quem espera é gente crente. Quem não espera nem crê mais em nada. Não. Só que existiu uma coisa muito engraçada. Davi também, mesmo não tendo todo esse tempo, às vezes para estar em comunhão, mas ele conversava com o Pai o tempo todo. Então um foi intitulado pelo nosso Senhor, né, nosso Deus, como Pai da fé. Outro foi intitulado Homem segundo o seu coração. Aqui nessa igreja a gente tem uns pontos específicos que a pessoa possa ver a gente que está aqui ou mesmo aqui, por causa das pilares. Se eu vier para cá agora assim, ó, pouca gente vai estar me vendo, por um ângulo. Aí se eu venho aqui para o outro ângulo. Assim ficou Davi durante um período da vida dele. Sabe por quê? O pecado, as coisas erradas que ele estava fazendo, toda aquela imundícia que ele se envolveu, tudo aquilo que não era da vontade do Senhor estava acontecendo na vida de Davi. E isso começou a impedir aquele relacionamento e aquelas orações saudáveis que ele tinha diariamente. Tá? Então, volto a dizer, está se alimentando com coisa boa, né? Mesmo sendo tudo bom, a criança cresce. Vai ter as necessidades fisiológicas, se limpa, volta o crescimento. Assim somos nós. Vamos nos alimentar sempre de coisas boas na palavra, buscar a face dele, mas principalmente buscar esse relacionamento íntimo com o papai. Se não fizer isso, a gente dança, a gente cai, a gente não suporta o dia mal. Para nós encerrarmos, eu quero deixar com vocês uma palavra que o Senhor me deu quando eu fui casar. Eu dei aqui o exemplo do meu terreno, né? Hoje eu já peço diferente, tá? Hoje eu já sei pedir a forma específica com que eu preciso. Hoje eu falo outra forma, assim, as coisas. E não é pecado fazer isso não é errado, tá? Inclusive, se às vezes a gente quer alguma coisa material, se você gosta de uma cor, você pode pedir. Senhor, eu gostaria de ter aquilo naquela cor, eu gostaria de... Porém, o que eu quero dizer aqui para vocês com relação à oração e os pedidos? Agora o Senhor Espírito Santo me fez lembrar disso. Toda vez que nós pedimos algo material, nunca será algo ruim. Não é algo feio, não é algo proibido dentro da palavra de Deus a gente pedir alguma coisa. Que coisa você está falando, cara? Eu estou falando de carro, estou falando de casa, estou falando de universidade, estou falando de estudo, estou falando de uma roupa. Qualquer coisa material, não é pecado pedir. Eu só quero saber, assim como Deus também quer saber, e Ele já sabe o desejo do nosso coração, qual é o intuito de você ter essas coisas. Você quer ter uma casa bonita só para mostrar que tem? Não vai ter. Você quer ter uma casa boa para que você possa receber pessoas e a sua casa ser um ambiente de paz e ali esteja habitando a presença do Senhor e até cuidar de pessoas ali dentro? Legal, você vai receber. Você quer ter um carro bom para te levar para todos os lugares, para poder encher de irmão, mesmo com combustível bem caro, e fazer a obra do Senhor? 10. Tu não vai ter o primeiro, tu vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro e infinidade de carro para trocar. Tu quer estudar, tu vai estudar. Da área que você tiver, o Senhor vai te colocar para você ser um instrumento dele. Se você pegar teu estudo, passar em concursos, ser o que você tiver que ser dentro da profissão que você escolher e não der frutos, de nada vale você ter pedido o que você pediu ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? A gente tem que entender o seguinte: a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo em nossas vidas, nós não pertencemos mais a nós. Nós não estamos mais vivas para nós. Nós hoje vivemos para a honra e glória do Senhor. Tudo quer que nós façais, quer comais, quer bebeis, foi o que ele falou. A devolução do que a gente recebeu é muito pouca perto de tudo que o Senhor nos dá. Às vezes o Senhor para e pensa assim: eu estou pedindo para eles me devolverem, eu quero ver onde está o coração deles. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus precisa da nossa fidelidade e lealdade, tá? Deus não está te provando quando Ele te pede a parte dele. Ele está te provando para ver se você vai ter coragem de dar a parte dele mediante ao que você ainda não recebeu e não viu.
é Deus de confusão. Deus não é Deus para que as coisas as quais Ele tem que realizar não fiquem discernidas. A obra do Senhor não para. Se hoje Ele tiver que retirar quem for, Ele retira. Se Ele tiver que colocar, Ele coloca. Ele vai fazer. Pode demorar o que a gente acha que demora, mas tudo faz parte de um processo, né? Então a gente tem que aprender a pedir. E eu vou deixar com vocês a última palavra em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Essa palavra ela é bem grande e ela foi dada para o meu convite de casamento. Quando eu pedi para a moça lá da gráfica fazer, ela falou, não tem como diminuir? Eu falei, não tem, sabe por quê? A palavra que Deus me deu. Aí a moça, acredito eu que também tinha temor ao Senhor, ela falou, então não vou mudar nenhuma vírgula. Eu falei, por favor, muito obrigada. Por que eu estou falando essa palavra? Porque recentemente o Senhor tem me levado a um lugar no qual eu nunca andei, nunca estive e nem pensei que chegaria. Aliás, eu achei que não era necessário, né? Mas como eu estava muito necessitada de ser curada, tratada, lapidada por Deus, Ele me levou a esse lugar. Aonde? Através da oração, da busca, de todo esse processo que eu passei para vocês. Eu vou lá no versículo 14. Eu não vou ler aqui a palavra, eu vou pôr os detalhes que o Senhor me chamou a atenção. Me ponho de joelhos. Está lá no versículo 14. Depois, quando vocês vão ler, vocês vão ver. Quem está de joelho está o quê? Está orando, né? Antigamente a gente podia dizer que estava de castigo. Não, não é castigo, a gente está orando quando a gente está de joelho. Versículo 15. Declaração de fé e profeta. Está lá nesse versículo. A gente tem uma declaração de fé explícita em Jesus Cristo, como autor e consumador da nossa fé e nosso sustento. E a gente, como um profeta, declara coisas sobre esse versículo. Versículo 16. Riquezas de Deus. Tudo que acontece colabora com o reino. E o Espírito de Deus fala por nós e em nós. Aí a gente para e pensa assim, mas está acontecendo muita coisa ruim na minha vida. É para a glória de Deus. Está acontecendo muita coisa difícil na minha vida. É para a glória de Deus. Está acontecendo coisas que eu não consigo suportar e nem imaginar o porquê que eu estou passando isso. É para a glória de Deus. Quer seja uma doença aparentemente incurável, quer seja a morte de um ente querido, quer seja a perda de coisas que não se recuperam mais. É para a glória de Deus. Ainda que não se encontre respostas, porque Deus, sendo Deus, não tem obrigação de nos responder tudo, mas nós, como filhos e tementes e obedientes a Ele, temos sim a obrigação de confiar e entregar nas mãos dele tudo, porque é para a glória de Deus. Tá? No versículo 17, pela fé em Cristo Jesus em nós. São trechos, quem lê toda a palavra vai estar lá, tá? No versículo 18, compreensão espiritual, crescimento, amadurecimento e prática, a capacitação. É aquela palavra, na altura, na profundidade, no comprimento, na largura. Meus irmãos, depois que eu fui começar a meditar dentro dessa palavra que o Senhor me deu para o meu casamento, dentro desses versículos, por que eu meditei por esses dias? Porque eu estou vivendo nos meus 24 anos de casamento todo esse processo. E a pessoa que vos fala, burra, eu vou usar essa palavra para mim mesmo, porque eu estava sendo burra e cega, eu não estava entendendo. Mas Deus já tinha dado ali as instruções há 24 anos atrás dentro da palavra dele. Eu li, mas não compreendi, porque talvez eu não tivesse ainda no nível que o Senhor queria dentro da intimidade. E por que eu não estava? Porque eu não tinha estado naquele lugar de oração no qual a gente tem que estar. Só eu e Deus, só cada uma de vocês e Deus. 19. Conhecer Jesus Cristo na intimidade para sermos usados por Ele. 20. Dando toda a referência a Deus, a sua autoridade. Tudo segundo a vontade de nosso Pai Celestial, através de nossas vidas e por todas as nossas gerações, para todos sempre. Amém. Esse versículo 20, ele termina falando que tudo o que o Senhor está fazendo dentro desse processo vai atravessar as nossas gerações. Eu não sei quanto a vocês, mas eu glorifico a Deus por ter tido o privilégio de ser mãe
Essa semente, ela foi lançada muito lá atrás. A árvore estrondosa, provavelmente eu não verei, mas eu sei que ela continuará e permanecerá aqui nessa terra. Bom, quero deixar isso ao coração das irmãs, que tem coisas que o Senhor só vai tratar com cada uma de nós na nossa intimidade, na nossa oração. Não tem outra forma, não tem outra maneira. É pagar preço, é orar mesmo. Não mostra para ninguém que você está orando, nem fique falando demais da sua vida também não. É você e Deus. Busca o Senhor de verdade. Aí no meio da oração eu fiz compra no mercado, lembrei de xingar o marido e estou com raiva da vizinha. Amém. Continuo orando. Uma hora isso vai acabar. Esses ataques aqui, ó, na nossa mente, uma hora acaba. Traz a tua mente cativa em Cristo e busca a face dele. Para de ficar pedindo para o outro fazer aquilo que só nós temos que fazer. Se olhe grande, se enxerga. Pega um espelho na tua casa. Se não tiver intimidade para isso, pega um pedaço dele e leva para o banheiro. Se olhe bem para você e diga aquilo que você está vendo. Se o que você estiver vendo não é coisa boa, peça perdão a Deus, porque quem criou foi Ele, e Deus não cria nada que é ruim, tá? Então olhe para você, veja o teu valor, veja a tua beleza, veja a tua formosura, veja a tua graça, veja o teu charme. Olhe para você, não importa a idade que você tenha, você tem um valor inestimável para Deus. Se ame, se respeite, mas busque aquilo que é da tua obrigação. Não dê a pastor, não dê a nenhum líder, não dê a ninguém a obrigação de carregar o teu fardo. A música Alívio fala, o fardo está difícil de carregar, mas o fardo é para carregar sozinho. A carga é para dividir com o irmão. Eu carrego carga junto com a Kelly. A Nani e eu carregamos carga. Eu e a Shirley lá atrás que chegou, já carregamos carga junto e carrega às vezes ainda. Né? A irmã Cida, que eu sei também, que carrega a carga do monte de irmãs aqui carrega a carga. Agora o fardo é teu. Então carrega. Para de ficar delegando para o outro. Viu um motivo em casa, viu um bicho pegando, viu as coisas ruins, ora. Não dá para dobrar o joelho, fala com Deus. O tempo todo. O tempo todo. Só assim a gente vencerá o inimigo das nossas almas. Só assim a gente vai se alimentar e crescer. Eu quero